Bom dia, boa tarde, boa noite, nossos ouvintes. Hoje o assunto é deprimente. Aê! Feito a nossa vida. Sim, eu ia falar super adequado, não poderia ser diferente. Quem tá deprimido, respira. E... Pois é, gente. Vamos falar de tristeza. Vamos falar de coisa feia. Vamos falar de... Bom, a gente fez um episódio sobre a infância, né? A gente não fez um episódio sobre a adolescência. Mas eu coloquei lá nas sugestões, assim, de um possível episódio. Eu acho no que futuro, sim, com Aham. certeza. Porque a gente aqui é não cronológico, a gente vai pra infância, depois vai pra A gente fala, a adultice. gente vai pro inferno. Também. Já fomos 2 vezes, né? Sobrenaturais. É verdade. Uhum. E hoje a gente vai estar falando sobre a fase de sair da adolescência e como ela acontece, como você acaba notando, né, que você está saindo da adolescência. Porque isso não acontece de um dia pro outro. É uma transição. Eu acho que até por isso a gente vai talvez entrar um pouquinho na própria questão da adolescência, né? Com certeza. Como um prólogo, tipo, aquele momento em que tu vai notando que, tipo, é o fim, assim, o epílogo da adolescência e o prólogo da adultice. Bom, eu não sei como é que vocês se colocam em que etapa vocês estão. Eu lembro que isso era uma coisa que me incomodava muito, me sentir infantil em alguns aspectos e em outros não, assim. Aí uma vez a minha psicóloga falou que uma árvore ela não cresce igualmente assim para todos os lados, né? Sim, Tem os lados que acabam ficando mais atrofiados e crescem depois, outros que... E essa metáfora me confortou por um tempo. Não, eu acho que é uma mentalidade boa isso, porque como a gente estava vendo naquele vídeo, né, sobre as questões assim de... As coisas que um adulto falaria para um jovem, né, para um adolescente, que ele não imagina, assim, de como é ser adulto. E eu acho que muitos adolescentes, crianças mesmo, esperam, assim, que quando tu vira adulto é uma coisa meio mágica, né? Tipo, do nada, assim, tu aprende a lidar com as coisas, tu se torna uma pessoa madura, tu se torna uma pessoa responsável. E, na verdade, muitas dessas coisas são coisas que tu vai construindo com o tempo, né? É um processo. É um desmoronamento mental, assim, a gente vai... É como se você tá parado e vê uma avalanche. A avalanche é a vida, você é você. Aí você fica girando, assim, no meio da avalanche, tentando entender o que tá acontecendo. Dependendo do caso, é isso. Eu particularmente, pra mim, eu achei a adolescência muito mais difícil do que a fase adulta. Pra mim, assim, uma coisa muito pessoal. Eu acho que pra diferentes pessoas vai variando. É porque, entrando assim na questão de em que fase a gente tá, há quem diga que você só se torna adulto quando os seus pais morrem. Assim, aberto à discussão, mas eu entendo completamente que daí é aquele momento, ou pelo menos quando os pais eles deixam de ser qualquer ajuda e se tornam pessoas que precisam ser ajudadas. Então você precisa ser o próprio provedor de todas as tuas necessidades. Aí realmente desmorona o negócio. Sim, sim. E o Léo, assim, pela perda do pai, mas até antes disso, assim, Bom, tu és por muito tempo mais velho de nós. Eu acho isso absurdo. É um mesinho, mas ele é muito mais velho que eu, assim, que a gente. Mas... 32 tá chegando aí, né? Tá pertinho. Não sei, isso não... Coronavírus cancelou tudo. Cancelar os aniversários pelo corona.
Assim, então, eu, por exemplo, em muitos aspectos eu não me considero adulto e, bom, isso pode virar até uma sessão de terapia aqui em conjunto. Chorar nossas pitangas. Sim, eu vejo que é bastante difícil hoje para as pessoas da nossa faixa etária, colocando aqui, o Carlos está com 25, a gente está quase com 32, assim, mas digamos dessa faixa dos 20 e poucos aos 30 e alguns, tá sendo difícil para todas as pessoas que eu conheço nessa faixa etária encontrarem assim um lugar no mundo. E isso é uma parte muito importante desse troço de ser adulto, porque assim, como você vai ir pra frente, vai andar, né, sem encontrar o lugar no mundo, e isso é algo complicadíssimo. Mas eu não sei se isso é uma coisa que é tão atual, porque parece que todas as gerações sempre têm isso, sabe? Os seus conflitos e os seus momentos e as suas questões que, tipo, te fazem olhar pro mundo e tu não te vê nele, sabe? Então eu acho que, tipo, eu entendo que tu conversa com pessoas que se sentem assim, eu me sinto assim também, eu acho que é um sentimento, mas eu acho que é um sentimento universal, talvez, sabe? Principalmente desse período pós-adolescência, início da vida adulta. Eu vejo, por exemplo, o meu pai fala que era muito mais fácil na época dele. Por exemplo, se formando, você certamente tinha um emprego. Hoje não é assim. Sim. Não mesmo. Não mesmo. E, assim, nós três somos formados em coisas com as quais nós não trabalhamos. Eu não trabalho. Ponto. Não, eu discordo, assim, eu acho que tu trabalhes muito, só que é um trabalho que não é assinado. É um dono de casa, eu sou dono de casa. Sim, tu é dono de casas. Casas, Porque Desculpa. tu és cuidador, tu és motorista, tu és... Mas só que não é assinado. Não. E não é remunerado com esse nome. Né? Sim, Não, é remunerado, só que não é uma coisa direta, assim, não. Justamente. É uma coisa fixa, né? Tipo, tem seus benefícios, né? Por fazer isso, mas não é como se fosse um salário, tipo, tu pega e vai fazer... Tu tem por mês, faz o que tu quiser com ele. Não, é uma coisa assim, tu pode até gastar, mas vai ter que ter autorização e isso e aquilo mais. E... assim, eu moro com os meus pais e isso pra mim tira uma boa parte da adultice da existência. Por quê? Porque várias coisas são... as pessoas tomam conta disso pra mim. Assim, por exemplo, uma das coisas que eu... Tem coisas que me incomodam, tem coisas que não me incomodam. Por exemplo, a limpeza de casa. Eu acho quase prazeroso, porque eu gosto de estar num ambiente limpo. Então, limpar e organizar, ok, bacana. Cozinhar, eu praticamente não sei. Provavelmente eu acharia muito cansativo essa história de toda vez que você tá com fome, você tem que cozinhar. E de fato, assim, a gente lá em casa, a gente só pede comida fora uma vez por semana. Mas mesmo assim, mesmo uma vez por semana, tu já ficas meio cansado de comida de fora. Vocês comem fora, né, Léo? Claro. Tu não cansas de comida de restaurante? Não? Sim e não. Assim, tem hora que se for todo dia comer só comida de fora, cansa. Por exemplo, eu tenho uma rotina que a minha mãe, ela não gosta... Tipo, não é que ela não gosta, ela não tem mais condição de ficar cozinhando todo dia. Então, a gente sai pra almoçar fora praticamente todo dia. Então, tem uma hora, assim, que tu cansa de ir pro mesmo restaurante, comer a mesma comida.
muito repetitivo. Mas por um lado, assim, como eu tô tentando seguir uma dieta, isso é bom, porque exatamente eu sei que tem lá pra comer e a dieta ela é uma repetição, né, de uma coisa, dá pra ser extremamente variado. Tu costumas comer fora? Eu costumo, às vezes, pedir, assim. Sim, pedir é, coisa. justamente. O comer iFood. fora é o pedir comida. É. Tava lembrando que tu tava falando, lembrei de quando eu trabalhava na Subway, que, né, a gente não tinha almoço, a gente tinha o direito a um lanche Sim. todo dia. E quando eu comecei a trabalhar, eu achava que eu ia me cansar muito rápido, porque eu não comia carne na época, tipo, nem... Eu acho que eu comia peixe. E daí tinha a opção do atum, mas o atum aí a gente teria que pagar. Mas eu, tipo, só comia o sanduíche vegetariano todo dia. E eu achava, nossa, isso vai me cansar muito. E estranhamente eu gostava, assim, todo dia comia o sanduíche vegetariano, tipo, com salada, queijo e molho. Peraí, mas se tivesse atum, vocês teriam que pagar? Sim, porque o atum, ele meio que foge do basicão. Todo mundo só podia ser o vegetariano? Não, tipo, ou do dia. O frango ou o hambúrguer. Ué. Sim, era o mais básico. Sim. Claro que quando o chefe não tava, assim, às vezes eu botava as coisas assim, mas... Todos os adicionais. Sim, todos os... merecido, né? Sim, claro. Teve um dia que... Não sei se eu posso falar isso. Mas teve um dia que faltou luz. E daí a gente sabia que as câmeras estavam desativadas. E daí eu acho que eu peguei um Doritos e uns cookies, assim. Esses alimentos nunca entraram na minha cota. Achei que tu tinhas enchido a pança de sanduíche. Também. Mas, assim, eu converso com pessoas e... Tipo, posso nomear... Converso com pessoas. Converso com plantas. Com as vozes na minha cabeça. Eu converso com o Willy, por exemplo, e ele, assim, é uma pessoa... Contextualiza quem é o Willy. O Willy é um amigo meu da Finlândia, ele é uma pessoa bastante deprimida, assim, e eu fico questionando ele, tipo, você já comeu hoje? Você está se alimentando bem? E a pessoa, ele mora sozinho, assim, ele realmente tem que fazer a sua própria comida se ele estiver com vontade de comer. E a pessoa estando deprimida, ela vai calcular muito bem, ok, essa é a minha vontade de comer. Sim. Essa é a minha vontade de fazer comida. Sim. Tem que estar muito forte a fome. Então ele tá perdendo peso a olhos vistos, assim. E eu acho que se no momento assim que eu morasse sozinho, eu ia perder muito peso também, porque eu não ia ter paciência, não ia ter criatividade inicialmente para bolar tantos pratos. Eu acho que por ser vegetariano, entre aspas, e por sempre, tipo, ter que fazer minha comida, ter que descobrir as coisas que eu gosto, eu acho que eu meio que já tô mais calejado nisso, assim, porque, né, eu geralmente que faço a minha comida, eu gosto do meu tempero, eu gosto do tipo de comida que eu faço. Então eu acho que, sim, mas às vezes tem dias onde dá uma travada e eu realmente não sei o que eu vou fazer. Tipo, eu fico olhando pro armário, assim, 13 minutos pensando, tá, o que eu vou fazer hoje? No começo, assim, quando... Tudo muda na questão de adultices, assim, quando tu sai de casa. Quando tu tá da casa dos seus pais, as coisas são mais simples, porque boa parte das tarefas são teus pais que cuidam. A limpeza, a lavanderia, a comida. Tu tá lá pra ser basicamente servido, assim. Tu tem as liberdades, mas tu tá tranquilo. Tu não tem que cuidar das contas da casa, dos impostos que envolvem a casa. Mas, continuando na questão da comida, eu demorei muito, assim, pra ter planos. Porque no começo é justamente assim, tu chega em casa, tu tá muito cansado. Poxa, eu vou ter que fazer uma janta, eu não tô com condição, eu tô cansado, eu tô com dor nas minhas costas, eu tô com dor nas minhas mãos, eu tô com dor nas minhas pernas, eu passei o dia inteiro de pé, eu não consigo ficar de pé no fogão. Então eu criei planos de saída rápida, que são ter sempre ou um cup noodles, ou seja, um macarrão instantâneo,
não é muito saudável isso. Ou esse é o mais saudável, que eu acho, é sempre ter uma bandeja de ovos na geladeira, que o ovo é rápido de preparar. Então tu esquenta, quebra, ele tá pronto, assim, ele não requer muito acompanhamento nem nada, então ovos são ovos, e toma tranquilo, assim. É isso que eu planejei, assim, ao longo da experiência, que ter pratos rápidos caso tu não esteja à disposição de fazer uma janta completa. Uma coisa que eu gosto de fazer também é congelar. Eu tipo, esses dias eu congelei... Tipo, eu fiz lasanha, daí eu fiz muita lasanha. E daí eu fui comer, daí eu pensei, nossa, eu não tô com a menor vontade de comer lasanha agora, mas o meu eu do futuro vai querer comer essa lasanha. E daí eu fui lá, congelei, teve um dia assim, tipo, que eu tava com muita vontade, tipo, tava com muita fome e nenhuma vontade de fazer comida. E daí veio aquela questão, tipo, nossa, tem aquela lasanha congelada, tipo, é só descongelar, ela vai estar lá prontinha. E eu ficava pensando, nossa, não vai estar gostoso, sabe, uma coisa que congelou e descongelou. E pior que ficou muito bom. E eu peguei essa mania, assim, de qualquer coisa que sobra e que eu penso, eu não vou querer comer isso aqui amanhã, eu vou congelar, porque no futuro eu vou querer comer isso. Mas muita gente faz isso, sim, de congelar, o feijão da semana, sim, o arroz da semana. Sim. Eu tava vendo um cara que ele é bodybuilder, e ele... Sim, e ele fala que tipo, ele não tem esse luxo de poder fazer todas as refeições dele, de pensar o que ele vai comer todo dia. Então, tipo, ele já, num dia da semana, ele decide tipo, tudo que ele vai comer durante a semana, congela as porções e vai descongelando. Porque, né, a pessoa trabalha, a pessoa tem, tipo, milhares de funções durante o dia. Tipo, ela não vai poder parar, ter aquele momento de cozinhar, de picar tempero, de pensar no que vai fazer. Então, já congela, só no momento de comer, descongela, come, vai e acabou. Então, eu acho que é uma boa também. Ter as marmitinhas prontas. Eu conheço pouca gente que gosta realmente de cozinhar e que cozinha com frequência. Eu só conheço meu irmão mais velho, que ele diz gostar de cozinhar. Vocês gostam? Não, odeio. Eu adoro, eu gosto muito de cozinhar. Uau! Eu já faço um plano, assim, porque meu marido odeia isso, porque acontece o quê? Isso é economicamente viável e energeticamente viável pra mim. A gente não come muito, eu e meu marido. Então, eu faço um panelão de macarrão. Esse panelão vai durar entre 3 e 4 dias. Como a sopa também dura 3 e 4 dias. A gente vai temperando diferente pra cada dia ficar um pouquinho, tipo, um ketchup, uma maionese. Açúcar. No desespero, lágrimas. Mas é que, ou seja, tu fica 3 ou 4 dias sem precisar ter que fazer comida nova. Eu acho bem triste isso. Eu acho muito triste aquele momento assim que tu senta pra comer e tu pensa, tipo, ou que tu já antecipa o que tu vai comer aquele dia e tu pensa, poxa, vai ser aquilo. Eu acho muito gostoso quando tu pensa assim no que tu vai comer e tu fica, poxa, vai ser aquilo, assim, que legal. Então, quando tipo fica, sei lá, pensar que vou ficar durante 3 dias seguidos comendo a mesma coisa, meio... Por isso eu gosto de ter coisa congelada. Não, quando fica muito bem feito, dá certo. Eu fico, ai, que delícia. Agora, quando não sai bem... Por exemplo, eu fiz esses 2 dias atrás, eu fiz um sopão de legumes. Durou só 2 dias, mas ficou muito bom. Por isso que durou 2 dias. Sim, foi muito rápido e a gente comeu com muito prazer. Sim. Então, ser bem feito... Eu tenho muito costume de fazer comida só pra hora. Então é uma coisa que às vezes eu me arrependo. Porque, tipo, às vezes eu faço uma coisa tipo, tá muito bom. Daí eu vou lá, como tudo. Aí no outro dia eu tenho que pensar em outra coisa. E daí é bem chato. Assim, pra vocês que não seguem o Carlos no Instagram, ele fica postando as delícias durante a semana. Assim, eu como muito bem lá em casa, é a comida da minha mãe, mas se fosse tipo eu ali, né, comendo o nada absoluto e vendo essas delícias, eu ia ficar meio mais puto do que eu já fico. Mas eu acho que tem muito a ver também com a questão de estar em casa, da pandemia, assim, tipo de quarentena, que eu não tô tendo que sair de casa nem nada, que às vezes bate um tédio, é o procrastinating que eles chamam, né? De cozinhar. De cozinhar quando tu não tá fazendo nada, Sim. assim, vou lá, tem os ingredientes ali, vou fazer. Eu gosto bastante, eu gosto de sempre estar. Quase todo dia eu invento alguma coisa. É engraçado que cada um vai pra um hábito diferente, né? Tu vai pra cozinhar. Eu vou pra organizar, limpar. Tipo, não tem nada pra fazer. Vamos organizar? Sim, isso é.
Vamos limpar a casa. Isso é uma dica pra vida também. Tipo, quando tu estiver deprimido, chateado, sem saber o que fazer da vida, vai organizar as coisas. Porque mesmo que tu continue chateado, cansado, tu vai estar cansado, chateado numa casa organizada e limpa. E depois com muita dor nas costas. Mas isso ajuda bastante, assim, tu estares num ambiente organizado dá um up no teu humor. Sim, porque, por exemplo, eu não gosto de banheiro sujo. Ah, eu adoro. Adoro aquela cagada assim que vai do teto até o chão. Eu acho muitas vezes tu vai no banheiro e fica aquele cheiro de rodoviária. Um ditado que eu tô lembrando de forma errônea e de que vocês são prova é que a necessidade é a mãe da criação, algo assim. Eu meio que sei do que tu tá falando, mas não sei não. Porque assim, Carlos, a tua mãe não curtia cozinhar as coisas que tu queria comer. Exatamente, Léo, tu estavas morando fora, Sim. não tinha quem cozinhasse. Não. Então, realmente, a necessidade é a mãe de alguma coisa que eu esqueci. Pra vocês ouvintes, assim, terem noção, eu, quando saí da casa da minha mãe, eu não sabia fritar um ovo. Eu não sabia como fazer um carreteiro. Minha mãe fazia muito carreteiro. Eu não sabia fazer nada. Eu era literalmente, no começo, vivia a partir de lasanha congelada e missi miojo. Tem uma hora que tu não aguenta mais comer isso aí. Sim. Então a gente começa a arriscar a fritar um ovo. E muito medo, né? Tipo, vou quebrar a casca. Vai sujar tudo. Sempre você vai sujar. E sempre você vai ter que limpar. Que é o seguinte, assim, não basta você cozinhar. Sim. Mas ainda tem a louça. Exatamente, Eu adoro cozinhar, mas eu odeio lavar louça. Eu não me importo em lavar a louça, mas secar eu não gosto. Eu deixo secando, eu não seco. Eu deixo no escorredor também. Mas aí fica nojento. Não, fica no escorredor. Não, ela fica secando. Ela fica secando com o ar Sim. do mundo. Sim. Ok, é uma opção. Mas lavar, assim, claro, lavar a louça você precisa de uma trilha sonora. Sim, com sim, certeza. sempre. Eu geralmente coloco algum podcast, alguma coisa assim, porque eu acho que é o momento que pede um podcast, uma Pede coisa um pod. assim. Sugestão pod. até pros ouvintes, se quiserem lavar louça ou cozinhar ouvindo o nosso podcast. Exatamente. Muito bem-vindo. Só assim, ó, se vocês deixarem cair um copo, alguma coisa assim, não tentem pegar, né? Eu já cortei meu dedo assim. Eu também. Quando tu tá lavando louça, tu deixa cair alguma coisa, tipo, Larga a mão. Larga, não tenta pegar. Ah, tá, eu achei que era uma coisa tipo sabonete na prisão. Eu tava tentando entender por que não pode pegar o copo. Cadê a cicatriz? Tá por aqui. Sim, eu tenho cicatriz no dedão também. Então é pra deixar quebrar mesmo. Deixa quebrar. Deixa quebrar. Aqui, ó. Isso aí é de copo? Sim, porque cortou bem fundo, quase foi pra ponta. Sim, também quando eu cortei meu dedão, tipo, eu lembro da gordurinha assim saindo um pouquinho pra fora. Nossa, mas o teu foi feio, então. Foi bem feio. E é assim, né? Por isso que eu falo do esquema de que em muitos sentidos eu não sou adulto ainda, porque eu procuro no mínimo lavar a minha própria louça, mas tem umas horas que eu tô muito cansado e daí eu deixo. Morando sozinho, não tem isso. Sim. Tu deixa pra ti depois. Exatamente. Deixa pra nós depois. Existe essa coisa assim que a fadinha ela desaparece. A mitologia da fada da louça. A fada da louça. Você é a própria fada da louça. Sim, eu acho que quando tu mora com teus pais ou tipo com alguma pessoa, algum responsável, assim, existe uma certa mística, né? Que as coisas acontecem magicamente. Tipo, sei lá, tu sai de casa, tu pega um ônibus, tu vai trabalhar, vai pra aula, tu volta, às vezes teu quarto tá arrumado, Sim. as coisas estão limpas. Agora, se tu mora sozinho, tu sai de casa, tu vai voltar, as coisas vão estar piores, mais sujas, fedidas, a roupa que tu deixou lá vai estar mais fedida ainda. Sim, isso me assusta. Sim. Nas vezes assim que eu passava sem os pais, só com meu irmão em casa, e daí eu via outras coisas, tipo o lixo do banheiro transbordando com papel higiênico cheio de merda. Bah. E aí você vai lá assim, ok,
Sou eu que tenho que fazer isso. Exatamente. Eu não tenho luvas. Como eu vou pegar esse saco? Como eu vou botar o outro? E conforme o passar do tempo, acaba o nojinho, né? Porque tu tá Acaba. Tá lidando com isso todo dia. Tu Sim. limpando a merda da gata, vem aqui, bota a merda. Sim, no eu lixo. pego a merda do Tico com a mão, assim. Não, óbvio com a sacola, mas eu sinto o calorzinho, assim, do cocô. Gente, se vocês estiverem preparados, o nível de nojeira vai ser alto agora. Porque assim, quando tu é adulto, mora na tua casa, se tu suja alguma coisa, tu vai ter que limpar. Teve um dia que eu tava no banheiro preparando pra ir tomar um banho. Eu fui soltar um pum e voou uma pelota. Eu caguei. Mas foi uma pelota ou foi tipo um jato? Não, foi uma pelota. Gente! Eu caguei o chão. Não tive que... Mãe, vem limpar Não, o mas- chão. não. Não, eu tive que pegar e limpar a minha própria bosta do chão. Não, mas eu acho muita falta de caráter da pessoa que caga o chão e chama a mãe. Eu, pelo menos, assim, limparia com papel, passaria um alquinho. Sim. Porque, né? Antigamente era minha mãe que limpava tudo agora. Não, acho que cagar no chão e pedir pra mãe limpar é... É Mas, onde mas antes tinha, tipo, até a mãe... Não, eu limpo, que eu limpo melhor, mas eu limpo pra ti. Não, uma coisa que eu entendo é, tipo, por exemplo, quando tu tá doente, aí tu vomita o chão. Sim. Aí, claro, tipo, tu tá morrendo, daí a pessoa ali, tipo, não, ficou limpo, né? É porque tem mães diferentes, assim. Tem mães que... Assim, existe um estereótipo das mães latinas como mães, assim, super protetoras, que querem ter os filhos debaixo da asa o tempo inteiro. A minha mãe é a típica mãe latina. A minha também é assim. E daí outras mães que querem deixar o filho independente o mais rápido possível e vaza, sai daqui. E tu acha que isso tem a ver, talvez, com a criação também? Tipo, o modo como tu foi criado, a tua mãe, ela meio que te condicionou a ser dependente dela? Tipo, nesse negócio de tu não saber cozinhar. Não, com certeza. Sim. Até porque quando... É o que o Léo falou, assim, quando eu quero ir lá cozinhar. Não, deixa que eu faço, porque, né, eu já sei. Exatamente. Então, não, fica aí, senta aí, deixa que eu faço. E tem que ter essa força, não, eu preciso fazer isso, porque, né, eu quero aprender. Dando spoiler de coisa da psicóloga, assim, porque no caso da minha mãe, por exemplo, ela faz o papel de mãe desde a década de 60. Assim, desde então ela é mãe. Então esse é o papel que ela representa há décadas. No momento em que ela no momento em que ela não for mais mãe de ninguém, vai ficar aquele vazio, Vem a síndrome do menino vazio. né? Sim. Poderosa. Assim. Então, assim, isso foi dito pelos meus pais. Eles querem que eu e meu irmão a gente fique lá pra ter companhia, tal, pra gente, pelo menos uma família de 4 pessoas, assim. Claro. Mas é uma dor pra mãe perder a sua mãendade, assim, Sim. ver que o filho já não precisa mais dela. Então, algumas mães, né, vão tentar aprender. Ou pais também, porque eu vi mais do meu pai isso aí. Que eu falo assim, pai, eu quero sair de casa. Ele, por quê? Eu não te dou tudo? Eu te dou ar-condicionado, eu te dou TV a cabo. Olha o conforto que tu tem, tu tem tudo. Pra que tu vai sair de casa? Pra que tu vai sair de casa se tu tem tudo? Sim. Tem Não. uma coisa assim, tipo, eu acho que de sentir que tu tá conseguindo prover, né, pra tua família. Sim. Porque tem uma coisa também, tipo, eu acho que às vezes, tipo, de marido, que não quer que a esposa trabalhe. Porque, tipo, tá, mas eu tô conseguindo te dar tudo que tu quer. E eu acho que eles não conseguem ver que a pessoa precisa ter a sua independência, precisa saber fazer as coisas, sabe? Ter seu espaço. Ter seu principalmente. espaço, ter a sua capacidade, sabe? Porque a outra pessoa não vai estar lá sempre. E é muito ruim depender de uma outra pessoa o tempo inteiro, sabe? Tipo, que quando tu tá sozinho, tu não vai ter aquela pessoa. E tu vai estar sempre à mercê dela. Sempre, tipo, se um dia ela decidir não vai fazer aquilo pra ti, tu vai ficar, tá, agora o que eu faço da minha vida? Esse negócio que o teu pai falou me lembrou até quando
quando as pessoas se suicidam e as pessoas falam, por que se matou, né? Tinha tudo. Uhum. Às vezes é até por isso. Não que o esquema seja levar a patada e não ter nada. Mas, né? Às vezes a pessoa não se vê como inteira, né? Porque ela não consegue. Sim, tem certas coisas assim que não tem como o pai ou a mãe prover. São coisas que a gente quer conquistar sozinho. Sim, E até alguns dramas, assim, por um lado, vou trazer o lado bom da história. Tem uns dramas, assim, digo, da minha mãe. Minha mãe, ela é muito dramática quando surge alguma coisa. Quando eu derramava alguma coisa, ela... Meu Deus, tu sujou a cozinha inteira! E ela lavava a cozinha inteira porque eu derramava um copo d'água. Ela lavava a cozinha toda. Quando eu virei adulto e tive a minha casa, eu derrubava um copo d'água, pegava um pano, tá limpo. Foi um dos maiores prazeres da minha vida chegar a confrontar minha mãe e falar assim: mãe, é só um copo d'água derrubado. Por que tu fazia tanto drama? E ela não soube responder. Sim. Porque assim, a maior parte desse episódio vai ser a gente falando de coisas ruins da vida adulta, mas vamos botar um oásis aqui no meio. Sim. Tem coisas boas Claro, também. Tem umas delícias. Você arruinar o seu apetite comendo doce antes do salgado. Ou talvez nem comer o salgado. Comerei só doce. Você tacar no bolo. Eu não faço isso. Mas você pode Eu fazer. posso, claro. E eu sei, tipo... Mas é porque eu sou aquela pessoa que faço doce assim, pensando num doce funcional, às vezes. Pensando, ele vai ter, tipo, proteína, fibras e todas as coisas que eu preciso. Essas pessoas que comem pensando quantas calorias tem. As pessoas que comem falando das propriedades do alimento. Isso é carboidrato, isso é proteína. Aí é outro tipo de pessoa. Sim. Que talvez todos nós deveríamos ser, mas é meio cansativo às vezes. Outro lado bom. Tem sempre a coisa. Pois é, tu deixou a louça suja na pia. Louça suja. Não, é chão sujo. Como é que é? Chão sujo. Uma coisa suja. Ameixa seca. Mas a vantagem é justamente... Tá bom, sou eu que vou ter que lavar a louça depois na minha própria casa. Mas vai ser o meu tempo, quando eu quiser lavar a louça. Não vai ter ninguém assim... tu não lavou a louça. Não, vai ser a hora que eu quiser. Se eu quiser deixar ela pernoitar a noite inteira, eu deixo, a louça é minha. Ninguém vai ficar metendo o bedelho. Se eu quiser andar pelado pela casa, ninguém vai se incomodar, porque eu estou na minha casa. Vocês não sentem falta de nenhum guia, de ninguém dando ordem? Não, peraí, deixa eu reformular. Uma coisa que eu sinto falta, assim, da adolescência era justamente essa expectativa da vida adulta. Tipo, de tu olhar pra vida adulta e pensar, nossa, eu vou fazer 18 anos e, tipo, vai ser como se eu abrisse uma porta, assim, do outro lado vai estar a vida adulta e eu vou poder morar sozinho, eu vou poder ser a pessoa, assim, super independente. Mas, ao mesmo tempo, eu acho muito legal ter essa noção, assim, de que é uma coisa que vai sendo construída aos poucos, sabe? Tipo, olhar pro meu eu de, às vezes, 3, 4 anos atrás e notar, nossa, eu sou uma pessoa mais responsável, eu aprendi com o tempo. Eu acho isso legal, sabe? Eu acho muito bacana ter essa experiência. E eu acho que quando tu é muito jovem e fica, tipo, pensando assim, todas as coisas que tu pode fazer, é meio, às vezes até meio paralisante. Porque, tipo, tu pensa, nossa, eu tenho todo o futuro pela frente, eu posso fazer tanta coisa. E eu sou uma pessoa que por muito tempo ficava paralisado com isso. E ficava, tipo, pulando de coisa em coisa. E comecei um curso e não continuei. E, tipo, não me dedicava a nada. E quando eu notei, assim, que, tipo, talvez não existe uma escolha certa, sabe? Eu vou ter essa escolha, eu vou pegar um caminho e, eventualmente, eu vou descobrir se esse é o caminho certo ou não. Por que tu tá rindo, Léo? Tô lembrando da pelota. Tô lembrando da pelota. Uma coisa que eu digo para alguns mais jovens é que
É aquela história de as coisas melhoram. Uhum. E por um lado melhoram, no sentido de que tu sabes lidar melhor consigo. Tu escreves o teu próprio automanual Uhum. e tu te entendes melhor. Tá, esse é muito bonitinho de falar, mas isso vai acontecer. Mas primeiro vai passar a fase do desespero. Tipo, porque tem a primeira vez pra tudo. Quando chegar a primeira vez, tu vai arrancar quase todos os teus cabelos assim. Puta que pariu, o que eu vou fazer agora? Mas a primeira vez do quê? A primeira vez de tudo. Sim. Primeira vez de tudo. Por exemplo, vou pegar meu pai. Meu pai, ele que cuidava dessas emergências automobilísticas. Meu pai faleceu e o meu carro estragou 4 vezes já. E antes eu ligava, pai, então, estragou, o que eu faço? Tipo, vai vir aqui? Agora não, agora eu... Tá, eu vou ter que fazer isso sozinho. Não vai ter ninguém que vai ligar pra mim. Eu vou ter que ligar e dar um jeito da coisa acontecer. Aí eu fiquei surtando, porque... Como faz isso? Isso parece complexo. O negócio de fazer telefonemas. Já na quarta... Isso é bem chato. Isso é bem adulto também. Porque quando... Já na quarta vez que aconteceu, eu... Alô, eu quero um guincho. Aham, tá o endereço. Aham. Quanto tempo vai demorar? Aham. Tá. Tchau. Sim. Já mudou? Já transicionou. Mas a primeira vez sempre vai ser aquela coisa... Eu acho que uma coisa que a gente tem que sempre em mente, tipo, a gente durante a vida toda, eu acho que é complicado isso. Eu acho que é um tipo de discurso, assim, é meio tipo, fique feliz, não fique triste. Mas eu acho que é muito importante a gente nunca entrar em desespero. Tipo, sempre se controlar pra não entrar nesse buraco do desespero, sabe? Tipo, de ficar, meu Deus, eu não sei o que eu vou fazer. Porque eu acho que é um ciclo vicioso, sabe? Uma coisa que vai te afundando. Eu acho que tu tem que olhar pra aquilo e saber, tipo, conseguir olhar além do momento, sabe? Pensar, tipo, nossa, isso aqui nesse momento é muito difícil, mas é uma primeira vez, sabe? É uma primeira experiência e talvez daqui na terceira, na quarta, eu aprenda. Claro que, tipo, às vezes no momento tu não te controla, é muito difícil de lidar. É a voz da inexperiência. Sim. Até tô recente agora, eu sou vendedor no Mercado Livre, né? A primeira vez eu me tremia na base, assim, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Eu não sei. A segunda vez, sim, eu só tive 2 vezes. Compre, pelo amor de Deus. Mas a segunda vez eu já sabia, então a primeira vez dá esse desespero, mas é normal tu se sentir desesperado. Sim. Mas é bom tu falar, pensa um pouco no futuro que eu vou ter mais experiência e vou não se ter mais deixar segurança. engolir, tipo, por causa que às vezes a gente pensa demais nas coisas, a gente entra nesses loops mentais e começa a criar várias pensamentos que vão puxando outros e tipo, coisas que a gente não sabe como é que vai ser realmente. Tipo, sei lá, quando tu vai começar num trabalho novo ou tu vai, tipo, primeiro dia de aula, assim, tipo, tu fica imaginando 1 milhão de situações diferentes, ou tu vai num primeiro encontro com alguém, sabe, aquele momento antes, assim, tu fica, nossa, tipo, criando 1 milhão de expectativas do que vai acontecer. E, tipo, tu não tem base pra isso. Tipo, a verdade é essa, tu não tem essa experiência ainda. Tu tá criando essa ideia com base com algo que tu não tem. Então, tipo, eu acho que tem essa coisa de aceitar a inexperiência, aceitar o desconhecido, aceitar que a gente não sabe tudo e a gente vai ter que descobrir muita coisa ainda. Claro que é muito assustador às vezes. Vocês gostam de desafios? Odeio. Odeio também. Odeio. Eu acho que depende do desafio. Depende da coisa que me tira da zona de conforto. Eu acho que tem um certo círculo assim, de coisas, de desafios que me interessam. Agora, coisas que saem disso não é legal. Eu não gosto de ser desafiado. Eu vou te desafiar. Eu já perdi, você ganhou. Ou até eu tô procurando emprego e muitas das coisas do emprego falam assim: você gosta de meta? Não, eu odeio meta. Eu não gosto da pressão. Por que vocês querem isso de mim? Vão embora. Eu me inscrevo igual, mas eu fico assim, por que vocês fazem isso? Isso é um ciclo ansioso. Sim, porque eles têm essa ideia da competitividade, né? De que tu sempre tente se superar e tal.
Esse é um papo que vai assim para uma tangente diferente, mas esse negócio de você ser obrigado a produzir, obrigado a ser produtivo. Mas é bem sempre. coisa da vida adulta isso. Tipo, a questão do trabalho, a questão da faculdade. Porque no colégio é muito diferente da faculdade, né? Eu acho que dá pra gente trazer isso também. Das cobranças, da relação com os professores. O não ter que estudar o que eu não quero é uma das maiores alegrias da vida adulta Sim, para mim. com certeza. Eu não ter que estudar matemática, eu nunca mais ter que resolver uma fração é uma alegria. E eu deveria, assim, diariamente pensar, nossa, eu não preciso mais disso. Eu super entendo. Eu tinha uma coisa assim com física, principalmente. Nossa, eu detestava, nunca entrou nada na minha cabeça. Matemática ficava durante um período, assim, uma fração de tempo, as fórmulas ficavam na minha cabeça e eu sabia resolver. Agora, física nunca entrou. Nunca. Física eu até ia um pouquinho melhor, porque pelo menos tem uma realidade, existe uma situação ali. Então, por exemplo, a parte teórica da física era legal e às vezes até algum problema, porque pelo menos aquilo ali tem, sei lá, qual é a força disso aqui. Um objeto está de fato se movendo nessa velocidade. Eu gostava de matemática porque tinha uma lógica. Tipo, tinha assim como se tu soubesse, era um enigma e tu tivesse meio que as pistas. E eu gostava disso, assim, tipo, da fração. Tipo, descobri o X. Aí tu descobre o X, aí a partir do X tu descobre tal coisa. Eu gostava disso, assim, desse processinho. Eu gostava dessas descobertas. Eu achava, tipo, um trajeto divertido. Eu acho que eu não sei quando é que começou a desandar a matemática pra mim, mas eu entendo que a matemática pode ser super interessante por esse viés, mas em algum momento, não sei o que foi, eu tropecei e nunca mais me levantei da matemática. Mas assim, né, mudando um pouco de foco, o que vocês queriam ser quando vocês eram menores, ou como vocês imaginavam a vida de vocês, assim, nessa idade que a gente tá agora? Mas com que idade? Tipo, adolescente ou criança? Fica aberto. O que vocês se lembram, né? Tu quer começar, Léo? Eu antigamente queria ser engenheiro mecânico, eu gosto muito de carro, eu me imaginava desenvolvendo e testando carros loucamente. O máximo que eu chego agora de testar carro é ir no test drive e sonhar um dia conseguir comprar um. Esse foi sempre o teu sonho? Assim? Sim, de desenvolver, principalmente fazer. Porque tem um emprego que a pessoa testa o carro. Ele é recém-fabricado e precisa passar por vários testes de qualidade e tudo mais. Tu pega e dirige ele por vários quilômetros e passa um monte de lugares. Eu assim, isso que eu quero. E quem faz isso é um engenheiro? Não, mas eu não sei, na verdade. Sim. Mas pode ser que seja também. Sim. E tu, Carlos? Então, deixa eu pensar. Eu acho que na minha infância, principalmente, eu sempre quis ser desenhista. Era meu sonho, assim. Eu adorava desenhar. Eu, desde sempre, gostei muito de estar desenhando, rabiscando. A gente pode até fazer um episódio, assim, sobre tempos de colégio, mais focado nisso. Mas eu era o aluno que, tipo, as outras crianças iam ver, assim, desenhando. E pediam que eu desenhasse as coisas. E daí eu acho que na adolescência eu comecei a pensar talvez mais em algo pra música. Mas sempre essas coisas assim, meio tipo, ser artista, viver da minha arte, sabe? Nunca uma coisa muito, assim, real, tangível e possível de se ter carreira. Então, eu acho que durante muito tempo eu fiquei nessa coisa assim, e eu acho que isso, em certo nível, me atrapalhou um pouco de pensar em algo que, eu quero fazer isso, mas eu não vou viver disso. Eu não posso... Tipo, eu posso, mas é muito complicado viver de música, viver de arte, etc. Sim. Então, eu acho que durante muito tempo eu fiquei pensando em segundas opções e tal. E daí eu fui aos poucos procurando. E ser professor foi, assim, a segunda opção que mais fez sentido pra mim na época. Agora eu tenho outras ideias. Mas justamente, eu acho que ficar
ficar pensando nessa segunda opção durante muito tempo me bloqueou muito. Pensando, o que eu vou fazer que eu suporte e que ao mesmo tempo eu consiga sustentar a minha vida artística e conseguir produzir no meu meio, no meu outro tempo, assim, no meu tempo livre. Eu falei que isso ia ser uma sessão de terapia, vai ser mesmo. Eu, como adolescente, eu vou editar essa parte. Eu, como adolescente, ponto. Eu, enquanto adolescente, eu não imaginava que eu estaria vivo aos 31. Mas vendo aquele vídeo, assim, e todas as coisas que a gente até vai comentar com os ouvintes, é muito deprimente pensar no que a vida adulta pode se tornar. Uhum. E as pessoas justamente tentam ter filhos para colocar um significado. Sim. Eu acho que isso é o mais problemático, né? Quando tu põe no filho essa pressão de ser a razão da tua vida. Que eu acho que volta para aquele assunto que a gente estava antes. Do pai que quer prover o tempo inteiro e que quer que a criança, a criança, o adolescente, etc., seja a razão de felicidade dele. Tipo, tu vai ficar aqui, as tuas conquistas vão ser a minha felicidade, as coisas que tu... Eu sempre achei isso muito deprimente, muito triste. Claro, eu não sou pai, eu não sei como é isso, mas eu só posso imaginar. Ainda ontem estava vendo um vídeo do canal School of Life e eles falam sobre algumas coisas que a gente carrega da família. Assim, de novo, sessão de terapia aqui. O negócio de eu, por exemplo, ser muito seletiva em relação aos homens que eu gosto. Eu andei pensando, assim, mapeando os meus irmãos e os meus pais, e eu cheguei à conclusão de que todos eles, em maior ou menor grau, têm o mesmo gosto que eu e procuram a mesma coisa. Explique. Conceitue. Eu não entendi. Isso é mais algo pra fora, assim, dos ouvidos dos ouvintes. Desculpa, mas é algo pessoal. Mas, assim, o que eu quero dizer é que as pessoas, elas adquirem muitas, digamos, doenças familiares, coisas, assim, coisas psicológicas que você nem se toca. Sim. Que tem a ver com algo do seu pai, por exemplo. Era um problema que a tua mãe tinha contigo e que você inconscientemente super, corta um comportamento para não ofender a mãe. E tu levas isso pra vida adulta mesmo depois da mãe já ter morrido e tal. Sim, porque tu aprende a ser nesse ambiente, né? Então, tipo, é como se tu estivesse jogando um jogo e aprendendo as regras com essas pessoas. Sim. Então, é muito louco às vezes pensar que outras pessoas têm uma visão de mundo completamente diferente da tua. Porque, tipo, cada um tem essa sua criação e, tipo, a gente, de certa forma, a gente ainda é aquela criança, né? A gente, tipo, foi constituído disso. Sim. Tem também uma citação do... Eu até queria ter feito um gancho com algo que tu falaste antes, Carlos, sobre... Você estava falando do colégio, assim, e me fez linkar com uma coisa do vídeo, que é um negócio da personalidade do tempo. Assim, você tinha marcadores muito específicos. Essa foi minha primeira série, essa foi minha segunda série, esse foi meu primeiro beijo, essa foi aquela primeira vez. E conforme você vai vivendo, as coisas vão se tornando uma mesma massa amorfa de tempo. Podem se tornar, não necessariamente se tornam, mas quase sempre. Porque você está repetindo as coisas. Cada vez menos você vai ter primeiras vezes. Né? Sim. As experiências, elas vão acabar se repetindo. E me fez pensar numa citação do autor francês Michel Houellebecq, que ele diz que a partir de um tempo a vida, ela só tem uma função administrativa. Você meio que fica empurrando aquilo com a barriga e tenta administrar os problemas que vão acontecer. Tipo, hoje eu vou ter que cuidar dos meus problemas nas costas. Porque ele vai surgir de repente. Sim.
Eu lembro da minha psicóloga falar isso, assim, que quando você é adulto, você acorda e o dia quais os problemas que eu vou ter que resolver hoje? Ai, nem me fala. Né? Você tem a lista de problemas e é aquilo. Sim, já tu acorda e já... Tá, eu vou ter que ir no banco, ou eu vou ter que ir no supermercado, ou eu tenho que... Ah, eu quero ser psicólogo, eu quero trabalhar como psicólogo. Tá, mas eu tenho que tirar minha certidão de nascimento, depois me registrar lá na coisa, depois fazer isso aqui. A burocracia aqui do Brasil A burocracia é não maravilhosa, né? Esqueci o que eu ia falar. A gente tem que pagar conta, então eu tenho que acordar, eu tenho que pegar fila no banco, torcer que eu tenha dinheiro pra pagar a conta. Uma coisa que tá melhor é que muitas vezes tu não precisas ir mais no banco porque tem o aplicativo. Mas tu tem que ir no banco habilitar o aplicativo. Mais uma vez. Mas uma vez. Porque ir no banco é algo muito chato. Nossa, e algo sim. Que tira, assim... Sim, Acabou. parece um limbo de tempo onde tu fica ali 2 horas, são 2 horas perdidas da tua vida. E tipo, não dá nem pra fazer esse tempo ser produtivo, parece assim uma coisa que te suga. Eu levo o Kindle. Sim, não, eu entendo, mas eu acho... Sempre olho para as pessoas que trabalham em banco, assim, talvez tenha alguém que esteja ouvindo que trabalha em banco, mas eu acho um trabalho tão deprimente, assim, é uma coisa tão cinza, eu acho que tem uma energia tão pesada. Tipo, até, sei lá, trabalhar em supermercado, eu acho que tem uma coisa assim, uma energia diferente. Eu preferia trabalhar no supermercado. Eu também, sabe? Eu acho que tem uma dinâmica mais viva, assim, tipo, de ter muita mais opção, muito mais gente. Parece que no banco é muito aquela mesma coisa sempre, muito sempre aquele mesmo assunto, sempre os mesmos termos e a mesma... Eu fico tão feliz quando eu sou chamado no banco que eu vou no caixa, assim, sorridente, super... Nossa, tem muita exceção. Tu fica feliz quando te chamam no banco? Finalmente eu fui chamado. Não, geralmente as pessoas vão putas, porque tipo, porra, fiquei esperando até agora. Sim, mas entretanto, agora é a minha vez. Não, porque a última vez que me chamaram do banco, porque eu fiquei sem ter minhas mesadas e tudo mais por um tempão. Então, mas tinha um valor no banco. De repente eu recebo uma carta do banco assim: nós zeramos a sua conta e você está com saldo negativo. Não, você tem que vir pagar. Não nesse sentido, eu digo quando chegou a tua vez de ser atendido. Ah, tá, não. Né? Aí eu fico feliz, eu trato super bem a pessoa. Nossa, bom dia, boa tarde, boa noite, ouvinte do Bolo de Bolsa. Pessoa que fica no automático, Oi? né? Tá lembrando daquele meme? O recibo tá na sacola, você também. Tem aquele meme também, quando o garçom te deseja bom apetite, você fala pra você também pra ele. Assim. Isso aí. Então, assim, depois de um dia de resolver problemas, tu tá sem energia, né? Posso colocar uma... Claro! Uma coisa? É que assim, todos esses problemas que a gente tá citando envolvem energia. Não vamos entrar na área que você tem problemas mentais. Sim. Você tem ansiedade, você tem depressão, você tem mágoas, você tem um monte de coisinhas na sua cabeça. Isso toma uma energia enorme. Fora as outras atividades que também tomam outra energia enorme. Ou seja, no fim dos contos, você chega no fim do dia, você tá com um saldo devedor de energia. Sim. Sim, isso eu super entendo. Não sei se o ouvinte sofre de algum problema mental, nós três aqui somos problemáticos mentais, né? Depressão, ansiedade... Depressão. Assim, tem dias em que o simples fato de existir é meio difícil. Meio não, totalmente. Então isso tira uma energia bastante grande de ti. Isso sem contar que se você analisar bem, existir também custa dinheiro. Tá lembrando de outro meme, assim. Depois de analisar a minha situação financeira e fazer todas as contas, eu cheguei à conclusão de que a melhor decisão é morrer.
Porque, para as minhas contas, para as minhas finanças, morrer, olha, daria uma baita economia. Não necessariamente, porque morrer também é caríssimo. Morrer é caro, é. Pá, morrer é caro, né? Uns 15 mil pra morrer. Tá, mas isso se tu quiser fazer bonitinho. Cair Não. morto no chão. Não, mas Não. tem que registrar, Tem né? que Não pode. registrar, tu tem que pagar, nem que seja cremação. E pra cremar tu tem que pagar um caixãozinho pra entrar lá dentro, então... É caro, é Caro. caro. É caro existir, tipo, burocraticamente, Tá sabe? vendo, ó? Não dá pra existir, gente. Quando vem aquela expressão não tem onde cair morto, é literalmente tu não tem onde cair morto, não tem dinheiro pra pagar o funeral. Eu acho que o melhor é desaparecer. Tipo assim, ó. Sim. Sim, ó. E no mundo, Sim. tipo, ninguém sabe o que aconteceu. Faz que nem na novela. Se abre os braços e joga no mar. Deixa a correnteza me levar. Tinha um... Eu lembro que eu tava voltando em um momento de ônibus do trabalho e eu tive algo como uma crise de ansiedade, um mini ataque de pânico, e eu comecei a olhar ao meu redor o que estava acontecendo. E o que começou a pesar na minha cabeça foi que eu olhava para tudo e eu pensava, gente, todas essas construções aqui são lugares que estão vendendo coisas. Ou você está armazenando as pessoas, tipo apartamentos e casas, ou são lugares que estão tentando vender. E é assim que as nossas cidades se construíram. Tudo é lugar para vender. E eu tava justamente nessa ansiedade de, gente, eu nunca vou conseguir dinheiro suficiente para, né, ter uma vida independente e tal. E daí ainda me veio essas coisas. Isso é loja, é bazar, é supermercado. Tudo é pra, tipo, me deem dinheiro. É tudo uma troca, né? Porque o dinheiro é esse ticket de favor, né? Que é mais fácil do que você ficar devendo favor pra alguém. Com o ticket você sabe que qualquer pessoa vai se utilizar desse favor que alguém ficou te devendo, né? Que é o dinheiro que você recebe. Mas isso é meio... Eu não sei se vocês conseguem entrar nessa mesma neura de pensar que tudo ao nosso redor é a venda. Sim, o que mais me assusta é que a gente não pode se dar o luxo de parar de produzir. Tipo, às vezes eu penso assim, nossa, às vezes eu tenho medo de ter uma crise de ansiedade que me paralise, mas eu penso, eu não posso me dar o luxo, porque eu tenho que comer, eu tenho que... Tipo, eu tenho a sorte de ter meus pais, que se acontecer alguma coisa assim, eles podem me sustentar por algum tempo. Mas eu fico pensando nisso, sabe? Tipo, a pessoa não pode se dar o luxo de... Eu não vou querer trabalhar hoje. Não, tu tem que trabalhar. Tipo, tu pode se dar o luxo de... Tipo, eu realmente não tô com vontade de fazer isso. Eu realmente não tô com vontade de cozinhar, não tô com vontade de limpar a casa. Tipo, não, tu é obrigado, tu é coagido pela vida. E é muito doido isso. E é muito essa pressão, assim, de que tu realmente precisa. E é bem... Às vezes é um pouco paralisador pra mim também. Tipo, pensar nisso. Pensar nessa questão de que tu não tem a opção de... Nossa, eu realmente não consigo agora. Não, tu tem que estar lá. Tem que estar o tempo inteiro produzindo, o tempo inteiro... É bem assustador. Aí dependendo de pra quem você perguntar, a pessoa vai ou dizer que essa sociedade funciona ou que ela não funciona. Entretanto, o que é inegável é que eu acho que o consenso comum é que funciona e que essa é a melhor das alternativas, né? Se você pensar economicamente, né? Politicamente, isso foi o melhor que a gente conseguiu bolar. Talvez pela questão humana, né? Porque os humanos... eles são muito difíceis. Esse negócio do dinheiro, eu acho que meio que desumaniza a existência, e isso é bom para as coisas funcionarem. Porque se dependesse da gente, por exemplo... Eita, gente, agora tá entrando em discussão política. Vai. Vai. Não, assim, eu sou bem ignorante politicamente, mas... a ideia de todo mundo ter o suficiente, essa coisa, sei lá, socialista, comunista, é louvável, assim,
no papel, mas eu fico pensando, e isso, o livro A Revolta de Atlas, ele foi um livro que mexeu muito com a minha cabeça em relação a isso, porque eu acreditava nisso, mas assim, dando um pouco de spoiler do livro, nessa sociedade do livro, a sociedade ela tá entrando numa coisa meio assim, tudo é de todos. Então o que acontece? Os grandes empresários, as pessoas que mais criam emprego, que mais criam riqueza, elas começam a desaparecer uma a uma. Ninguém sabe para onde é que essas pessoas estão indo. Eu não vou contar para vocês. Mas o fato é que a sociedade, sem esses indivíduos que na nossa sociedade são os mais ricos e mais fazem as coisas, meio que aí tipo ninguém mais cria emprego, ninguém mais produz riqueza. Aí só tipo é um livro bem assim panfletário pra tu acreditar no que ela acredita, mas ela faz um bom caso do que ela tá querendo dizer, assim, que basicamente algumas pessoas sim merecem ser mais ricas do que as outras porque elas são melhores, elas produzem mais, elas são mais inteligentes, sei lá, o que for. Isso me faz pensar assim, será que seria possível uma sociedade a gente criar uma sociedade onde as pessoas poderiam viver sem essa corda no pescoço o tempo inteiro de ter que ser produtiva? Sim, eu entendo o que tu quer dizer em algum nível. Então, mas eu fico pensando também nisso da pressão, porque parece que é como se existisse a possibilidade das pessoas sempre ficarem ricas, né? Mas é aquela coisa de tipo, isso é uma ilusão. Que, tipo, Uma tu propaganda, nunca... isso. Porque tipo, tu meio que aceita tá nessa sociedade porque tipo, a maioria das pessoas acredita que com o trabalho delas elas vão conseguirem ficar ricas, né? E isso não é verdade. Então eu acho que o grande problema dessa questão tipo, da distribuição de renda é esse controle, a acumulação, né? Porque é uma renda que está presa ali naqueles monopólios que fica tipo, sempre ali e, sabe, a desigualdade só aumenta e não se faz nada, sabe? Nem a questão tipo, dos impostos dos ricos, né? Tipo, que os ricos são quem menos pagam impostos. Sim. Então, tipo, é uma coisa muito... Parece que o mínimo não é feito, sabe? Eu entendo que a ideia de, tipo, dividir a renda, todo mundo tem a mesma quantidade é muito absurda. Mas parece que nem o mínimo é feito, sabe? Sim. Nem a questão, tipo, poxa, tem uma pessoa que tem quase R$1 trilhão e tem pessoas que estão vivendo, tipo, na miséria completa e absoluta. Sim. Então eu acho que isso que é o mais desumano e mais complicado de se engolir, sabe? Eu acho que as pessoas compram essa ideia muitas vezes porque tem essa coisa, tipo, se eu trabalhar, se eu investir, se eu fizer determinada coisa, eu vou conseguir ser igual àquela pessoa. E tipo, tu é uma porcentagem, aquilo é uma porcentagem mínima. E tem outra coisa também que a velha coisa do o dinheiro não é felicidade. O dinheiro, ele até um certo ponto, ele te daria bem menos estresse de viver. Se você, tipo, tenho minha vida garantida. Sim. Digamos, tenho minha vida garantida. Entretanto, se imaginem, assim, tenho minha vida garantida. Isso causa um vazio também. Sim. Não, e é aquela coisa, tipo, porque a gente tá sempre desejando, a gente tá sempre querendo mais. E eu acho que quando o teu único fim na vida é ter mais dinheiro, quando tu chega nesse ponto, tipo, não tem mais o que fazer. Nenhuma pessoa chega num ponto assim da vida e pensa, não quero mais nada. Tô aqui, atingi o meu nirvana existencial, não quero mais nada. Não, a gente tá sempre querendo alguma coisa. E é muito, tipo, uma coisa assim assustadora. E eu acho que por isso que tem essa coisa de... Eu não sei se é uma coisa da natureza humana, isso de sempre querer mais, ou se é uma coisa que a gente se condicionou. Do que eu tive aula no freudiano, ele fala assim, Freud cita que o ser humano, ele, para existir e ser vivo, ele tem constantemente estar desejando. Ele tem
satisfação no âmbito profissional. Ele vai estar desejando no âmbito amoroso. Ou mais no profissional. Ou mais no profissional, ou mais no amor. Faz parte do ser humano continuar sempre desejando. Tanto que até fala, aquela pessoa que tá morrendo aqui na energia, ela tá deixando de desejar. Ela não tem mais desejo. Ela começa a morrer. E o budismo é que aponta isso, assim, que o nosso sofrimento Vem do desejo. é resultado disso. Sofrimento é o quê? É desejo. E se tu pensar, todo sofrimento que tu tens é por causa de desejo. No mínimo, o desejo de que aquilo não fosse daquele jeito. Sim. Ou frustração por não estar conseguindo realizar teu desejo, tua ambição. É o desejo. Que é o desejo de realizar. É o desejo. É o desejo. De qualquer Sim. maneira. Sim. Mesmo, sei lá, tô com a dor de dente. Tô sofrendo. Por quê? Porque eu desejo não ter essa dor de dente. Tipo, tu não aceita a tua dor de dente. Não. Tu tá naquela situação de dor de dente pensando, poxa, eu até um dia atrás estava muito bem sem dor de dente. Outro fica pensando, nossa, fica pensando no dentista do outro dia. Nossa, eu mesmo vou no dentista. Então, tipo, tu fica nesses desejos e tu não tá na dor de dente. Tu tá tentando te abstrair. E isso que gera sofrimento. E às vezes eu faço isso de tentar escrever num papel, assim, quando eu tô me sentindo muito angustiado. Escrever qualquer coisa, ver o que surge. E sai muito, nossa, como eu queria aqui, papapá, como eu queria, É sempre isso. Sim. Eu queria isso. E é sempre, tipo, tem aquela coisa do desejo de uma coisa muito distante, né? Porque às vezes tu pensa assim, nossa, se eu tivesse tal coisa, se eu pudesse ir pra tal lugar, se tal pessoa gostasse de mim, se tal situação se resolvesse. Parece assim que é como se fosse uma válvula, assim, como é que diz? Da lâmpada, um interruptor que tu vai apertar e vai mudar tudo. Então, assim, até um ponto o dinheiro ajuda, mas também não é o tudo. Mas eu acho que o dinheiro ajuda justamente porque parece que a gente já entra na vida devendo. Então parece que o dinheiro ele ajuda justamente pra suprir as coisas que, tipo, são muito básicas, sabe? Tipo, tu quer dinheiro. Básico, sim. Sim, tu quer dinheiro porque tu quer poder, sei lá, ter uma casa, tu quer poder comer, poder ter o mínimo, sabe? Eu acho, muitas vezes. E tem isso, quando tu estás morrendo de fome, tu não fica pensando em problemas existenciais. Não. Tu tá com fome, porra. Sim. Sim, vem aquela pirâmide, né, das necessidades. Sim, Maslow, sim, que a gente tem, acho que é fisiológica. Eu não lembro mais como é que Sim, é. tem as básicas, daí tem, tipo, as interpessoais, tem várias. Eu não sei se alguém fez isso, mas eu pensei numa pirâmide, assim, cuja base é vontade de cagar. Nossa, mas vontade de cagar é muito básico. Essa é muito básica. Porque tipo, ela é muito imediata. Porque quando... Sim, porque, tipo, a vontade de comer, ela se mantém. A vontade de tomar água. Tipo, são necessidades que se mantêm. Agora a vontade de cagar... Ela sobe. Sim, ela só sobe quando vem, não tem o que fazer. Não, tem mesmo. Não, mas se bem que a sede, ela aumenta exponencialmente também. Sim, mas justamente a sede, tu começa a sentir sede, tu mantém a sede por muito tempo. Agora a vontade de cagar é uma coisa muito imediata. Não sei se os ouvintes têm síndrome do intestino irritado, mas síndrome de irritado, assim, quando vem, tipo... O que eu tenho vontade de fazer cocô normal é... Tuque, tipo, oi, vamos cagar. Vamos cagar. Quem tem síndrome do intestino irritado? Vamos cagar agora! Não vai perder, vai cagar. Tá saindo! Corre que vai, né? Tu já começa Tiquinho perdendo. ficou com medo. Sim, é pra ter medo mesmo. É difícil. Tu já começa perdendo a batalha. Oh, com certeza. Já acorda com a merda botando a cabeça por fora. Faz muito tempo que eu não me cago. Eu queria dizer o mesmo, tô brincando. E assim, a gente faz esse papo justamente, o nosso papo sempre é calcado numa coisa de amizade, que poderia até ser um assunto de um futuro episódio, mas tem essa coisa de com o tempo você ir perdendo muitas das amizades, assim, que a gente fez ao longo da vida. E eu
eu comparo, assim, o meu comportamento de, deixa eu ver, 10 anos atrás com o meu comportamento de agora em relação a pessoas novas na vida. E, nossa, é muito diferente. Antes, por exemplo, eu procurava as pessoas e eu tinha muita energia de investir para uma amizade começar. Hoje, assim, nossa, eu tô meio que cagando. Assim, eu tava no Tinder uns 2 dias atrás, assim. Tudo bem que, assim, se fosse um nota 10, um nota 9 ou até um nota 8, a gente investe mais. Mas, assim, era um 6,5. E eu comecei porque em sites de relacionamento e tal, e mesmo em coisas de amizade, eu costumo ser um entrevistador. Assim, eu pergunto, mostro interesse, porque as pessoas gostam de falar de si. Sim. Mas assim, as respostas eram curtas. É aquele o saca-rolha, ele não quer conversar. E eu já não estava interessado. Saca-rolha? Saca-rolha é tipo aquele assim: oi, tá tudo bem? Tá. Mas como é que foi seu dia? Bom. Nossa, eu nem. Nossa, já bloqueei na hora. Aquele saca-rolha toda hora, tu tem que puxar assim. Não, nossa, odeio gente assim. É um termo de paciente clínico. Eu dei oi assim, poxa, vi que você dá o desk, o que você estudou? Física. O monossilábico. Mas o que você faz no desk? Mestrado. Era tipo uma palavra, no máximo 2, assim. Pra quem já não tava afim, bloqueei na hora. Nossa, mas eu acho que é uma coisa que eu também fui adquirindo com a vida, é que eu era muito de insistir também nas conversas. Hoje, eu noto que a pessoa deu uma resposta monossilábica. Uma? Vai tomar no cu, querido. Tchau. Não, eu não tenho mínima energia. Eu era uma pessoa... Nossa, eu fico pensando assim, principalmente na minha adolescência, eu era uma pessoa muito carente, ficava, tipo, insistindo, fala comigo. Nossa, hoje, assim, ó, cagando e andando. Eu ainda sou muito carente, mas também desse jeito. Sim. Não dá pra ficar se humilhando pras pessoas. Pra um círculo mais fechado que somos nós aqui, eu ainda insisto, porque vale a pena, mas... Outras pessoas que não são tão próximas assim, deixou mensagem no visualizado e não respondido, eu já vi que... E eu até, dependendo do nível de intimidade, tipo, tá média de intimidade, eu tento de novo. Sim. Se deixa no vácuo de novo, vou dar aquelas respostas meio bosta. Olha, se não tá interessado ou interessada, ó... Não, tem muito mais coisa pra fazer na vida do que ficar dando bola pra gente bosta. Isso é uma coisa que se adquire com a idade. Sim. É outra dos oásis das adultices. Mas eu tava falando dessa questão de amizade, assim, e falar uma coisa, tipo, abrindo meu coração. Eu, durante muito tempo na minha adolescência, tipo, eu nunca me encontrava, assim, nunca achava pessoas que fossem legais, com as quais eu gostava de conversar. E daí quando eu encontrei o Yuri, assim, depois o Léo, eu acho que fez muito sentido, assim, pra mim. E eu me sinto, assim, muito bem. E me sinto muito lisonjeado em ter essa amizade, fazer parte desse círculo. Porque é muito... Tipo, eu vejo muitas pessoas, assim, que não conseguem encontrar outras pessoas com as quais elas se identificam, com as quais elas querem conversar e tal. Então eu acho muito legal, assim, estar na minha vida adulta tendo amizades as quais eu valorizo tanto. Também. Nossa, vocês são presentes. Sim. Eu acho mesmo muito improvável isso. Eu penso assim, né, na pessoa que eu sou e quão difícil e... Nossa, ter encontrado... Sim. E assim, a própria razão da gente estar fazendo o podcast é uma coisa que a gente meio que se completa. Assim, tanto é que se qualquer um de nós faltar, não é a mesma... Sim. A gente tem uma dinâmica muito própria, assim, tipo, que a gente tem uma energia, assim, que flui entre os três. E tem que ser entre os três, Sim. É a Triforce do amor. Triforce. Sem broderagem. Banheirão dos campeões. Mas então, eu acho que a gente pode ir para dicas da semana, se elas existirem, porventura.
Eu sempre tiro alguma coisa, assim. Sim. Tu tem alguma registrada? Eu tenho. Deixa eu ver se eu tenho outra. Porque uma eu sei que tem. Vocês viram alguma coisa essa semaninha? Então, anteontem eu terminei aquela série The Boys, a segunda temporada. Não sei se vocês já viram. Não. Sabem sobre o que sim, tipo, tá bem sendo falada. Tem propaganda até na Globo. Nunca tinha visto propaganda de série de streaming na Globo, mas tava passando. Enfim, achei bem divertido, bem legal. Bem... É de herói, né? Sim, tipo, é uma série bem sarcástica, assim, tem uma visão bem de humor negro sobre esse mundo onde existem heróis, onde os heróis são os vilões, são as pessoas que fazem as coisas ruins e tal. Tipo, eu acho que é uma visão de mundo bem adequada de como seria um mundo onde existissem pessoas com poderes, né? Tipo, elas teriam pessoas nessas situações e tal. De como isso seria monopolizado e como as pessoas ganhariam dinheiro com isso e como isso seria usado pelos políticos, etc. Então eu acho que é uma série bem bacana. Tipo, é uma série de ação, assim, então tem alguns clichês, etc. Mas eu acho que é uma série bem legal e é bem ácida, assim, tem bastante crítica e eu acho isso bem divertido. Então vou falar de um disco de um artista. É o disco Songs da Adriane Lenker. Se você quer, assim, um álbum assim pra ficar de boas, assim, amaciando anos. Oi? Um álbum bem relax, assim, levemente melancólico, assim, mas muito gostosinho Tipo de um ouvir. jazz, assim. Não, é mais assim um singer-songwriter, Um violãozinho. violão e voz, bem gostoso, bem agradável. Uma vuvuzela no fundo. Sem vuvuzelas, dá assim pra relaxar, ficar cheirando o próprio peido, assim. Como é que é? Manipulando o tecido escrotal. Sim. Só na manipulação do tecido escrotal ou vaginal, sem problemas. Ó, boa dica, só checar ali nas referências dos nossos episódios, sempre tá lá as coisas. Léo ouviu? Não, eu queria trazer até porque é uma coisa que eu vi recentemente, que é a série da Netflix, Emily em Paris. Ela parece uma série bobinha, mas ela traz uns assuntos interessantes, assim, que é justamente esse choque de culturas, porque ela é uma menina que vem dos Estados Unidos e vai trabalhar como marketing, uma coisa assim, na França. Então, o choque de cultura da cultura francesa versus americana, e ver como ela é, às vezes, muito recatada, e eles trazem até uma coisa mais solta, mais tranquila. Eu acho muito interessante esse contraste que dá, assim, das culturas, os preconceitos que uns têm um contra o outro. Acho bem interessante. Estados assim. Unidos e França? Não digo Estados Unidos e França, mas dos personagens em si. E sim, das culturas também, dos Estados Unidos e França. E eu acho muito interessante, assim, ver como a pessoa tenta se adaptar, a recomeçar. Então vale a pena, assim, é uma coisa que vai trazer um pensar, assim. O meu é correto? Será que é correto mesmo? Choque cultural, né? Na verdade, eu tenho outra dica que Vai. eu lembrei. Yes. E essa é uma dica que não é farofa, que não é... Tá, então é farofa. Você tá justificando. Novo disco do Belo. Não, é um pouquinho farofa. Assim, eu tenho uma coisa com o Kiss. Eu sabia que ter falado Kiss. Eu quis. Ai, Deus. Por que tu quis falar disso? Vai. É o seguinte, que sempre que eu ouço os discos do Kiss, discos de estúdio, eu penso, nossa, ruim. Entretanto, eles têm um disco ao vivo que é o Acústico MTV deles, que é maravilhoso. Eu amo de paixão, aquele é um disco nota 10 pra mim.
E eu tava essa semana ouvindo os discos mais bem cotados deles que eu não tinha ouvido ainda. E, de fato, a maioria é bem ruim. Mas teve um que não foi ruim, que foi até bom. De novo, assim, letras machistas, rock and roll, uau, né? Mas bom. Assim, mesmo com essas coisas, conseguiu ser bom, assim. Nossa, o som desse disco é o Revenge, do Kiss. É de que ano? É 92, eu acho. Deixa eu ver aqui, conferir. Exatamente, 92. A capa é horrível, assim, parece... parece que foi feita nas coxas, mas não é a pior capa do Kiss. Mas, nossa, o som da guitarra, o som de tudo é muito bom e muito diferente de todos os outros discos. Sabe uma coisa que eu vi uma vez falando no Reddit? Que às vezes quando tu não gosta muito de uma banda, mas tu gosta, tipo, ou de um disco, ou de uma música, não é culpa da banda, é culpa do produtor. Sim. Então, às vezes, tu pode, tipo, te interessar no trabalho do produtor desse disco. Sim. Porque pelo pouco que eu sei, assim, da história do Kiss, claro, eles tiveram aquela fase de muito sucesso nos anos 70, quando eles eram mascarados. Uhum. E nos anos 80, eles se viram assim, ó, tá acabando, a gente não tá enchendo mais nem o brasileirinho, nem uma casa de shows pequena. Nem o Maré Alta. Ou a gente acaba a banda, ou a gente se desmascara. E o problema de se eles se desmascararem é que eles são feios pra burro, né? Então, eles se desmascararam só pra não terminar a banda e continuaram meio capenguíssimas, assim, nos anos 80. Mas esse foi meio que um retorno à forma. E por sinal, o acústico do Kiss é logo depois disso. Então, digamos, eu curto muito Kiss na fase 92 a 94. Fora isso, valeu. Não. É uma safra muito específica. Uma safra bem específica. Mas sério, outra dica então que não é de agora, assim, que as dicas que a gente costuma dar são coisas que estamos consumindo agora. Mas o acústico MTV Unplugged, né, em inglês do Kiss, é uma belezinha maravilhosa. E o Revenge? Revenge, muito abaixo, assim, mas outra coisa boa é que o Unplugged tem os maiores sucessos, né? Então tem Beth, tem Rock and Roll All Night e tal, mas nas suas melhores formas. E com a formação original. É isso aí, que hoje eles se detestam. Então, eu acho que é isso, né? Isso aí, então. É isso aí, gente. Não cresçam, não vale a pena. Não. Ah, tô Fiquem brincando. na casa dos pais. Se os pais não forem malucos nem nada. Eu acho que é overrated, esse negócio de sair da casa dos pais. É e não é, né? Porque são experiências... Assim, é uma experiência diferente. Tá. Mas... É outro... Rende outro papo. Mas uma coisa é certa, gente. Se vocês ainda não nasceram, não desçam. Não vale a pena. Fria. Vai que a gente consegue atingir um outro nível, né? É uma outra cilada, dimensão. gente. É uma Não cilada. vale a pena, não. Nessa terra, assim, nesse planeta, assim, muito bonitinho, mas, ó, perrengue. Bem ordinário. Tchau, tchau, sobreviventes. Tchau. Ok? Tchau. Força. Sim, vai ficar pior. Uhum. Tchau. Tchau.